Olá, meus amores, bom dia! Vamos para nossa correçãozinha da atividade de literatura da aula passada, tá? Na aula de hoje a tia deixou aí um vídeo onde está mostrando um pouco, né, da história em que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. Estamos trabalhando o nosso maravilhoso paradidático. Eram 4 vezes comédia para crianças de todas as idades. E na aula passada a tia deixou algumas questõezinhas. Na aula passada a tia apenas fez a leitura da cena 2, não foi da cena 1, tá? Da cena 2 e fez algumas perguntinhas sobre essa cena 2. E vamos fazer essas correções agorinha mesmo. Bora lá. Primeira questão. Durante a cena 2, é possível perceber que passa vários personagens pelo palco que não faz parte dessa história. Que história que nós estamos abordando aí nesse livro, gente? Nós estamos abordando a história da Chapeuzinho Vermelho. Quem faz parte da história da Chapeuzinho Vermelho? Bom, essas histórias, elas podem serem modificadas, como é o caso dessa história aí, né? Ela foi um pouco modificada. Aqui a tia não tá com todos os personagens da história, tá? Porque a tia começou a contar agora e eu não fiz os personagens da cena 2 ainda, tá? Mas quem eu conheço na história da Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos lá. Eu tenho a Chapeuzinho Vermelho, eu tenho a vovó, eu tenho o lobo mau, eu tenho o caçador, eu tenho, quem não aparece na história, a mamãe dela, mas também tem, porque é a mãe que entrega uma cestinha pra Chapeuzinho levar até a casa da avó. Então esses são os personagens da história, tá certo? Tia, e quem é esses outros personagens que tia está falando aí, né? Que durante a cena é possível perceber que passam alguns. Quando passa quem? João, de João e o Pé de Feijão, que na cena 1 ele passa puxando a vaquinha. Na cena 2 ele volta sem a vaca, porque ele já tem trocado a vaca no mercado por feijões. Ele passa com 5 sementes, caroços de feijão na mão. Passa Rapunzel com suas tranças, que é uma outra história, né? Que é a Rapunzel. Passa também o pato, mas a pata com os seus filhotezinhos, e entre ele tá um patinho diferente, que é o patinho feio, uma outra história, tá? Então são esses os personagens que é possível perceber que não faz parte da história, mas mesmo assim o autor colocou, tá? Para passar no palco entre uma parte e outra, entre uma parte e outra da cena. Quando ele fala aí, ó. Tá na 1. Cena 2, né? Quando a gente acompanha toda essa parte aqui vermelha, é dizendo como está acontecendo a troca de cenário, quem sai, quem entra, quem está conversando com quem. Tem 2 contra-regras também não tem nada a ver na história, ele passa por lá se enrolando em uma tela, né, onde um rola para um lado, outro rola para o outro, e ele atravessa todo o palco e ele volta. Eles também não fazem parte da história, tá certo? Da Chapeuzinho Vermelho. Tem a Rapunzel, quando ele fala assim, ó: terminando a canção, o lobo sai de cena, os portadores do telão, que são esses contra-regra, ficam parados e os personagens de outras histórias passam. Quem são eles? Passa João com 5 sementes na mão. Quem é João? Da história da João e o Pé de Feijão. Passa Rapunzel com a trança intermináveis. Entra 2 atores que passam carregando, né, a continuação da trança da Rapunzel. Passa o pato, a pata, e atrás uma fila de patinhos e o patinho feio. Já tá dizendo na nossa história, aqui no nosso livro, são personagens de outras histórias, tá? Então esses personagens são esses daí. Quando a tia pergunta aí nada a questão, né? Quem são esses personagens? Nós temos os contra-regras, nós temos a Rapunzel, nós temos João, nós temos, quem mais? O pato e a pata com seus filhotes e o patinho feio. Então são esses os personagens, tá? Na B da questão,
Qual a intenção do autor a colocar esses personagens que não pertencem à história para passar no palco? Se você analisar o título do nosso livro, quando ele fala assim, ó, eram 4 vezes comédia para crianças de todas as idades. Isso mesmo. A intenção do autor era apenas provocar humor, né? Onde está passando uma história e personagens de outra passa pelo palco. Não interromper a história, não conversa com os personagens daquela história, apenas eles passam pelo palco. Isso daí ele quer o quê? Ele quer provocar humor na história. A segunda questão, qual é o nome da personagem que usa o chapéu vermelho? O nome dela é Abigail, mas também chamada como Bibi, né? Qual a função do bromélio? Bromélio Antúrio na história. O bromélio, gente, ele não é um personagem da história, tá? Ele não é um personagem. Se você analisar o bromélio, ele vai ficar ali na frente e ele vai narrar tudo o que acontece, né? Então, a função dele é narrar a história, somente narrar a história. Quarta questão. Toda história possui um narrador, né? Narrador de primeira pessoa, que é o narrador personagem, como, eu sou Chapeuzinho Vermelho, vou na casa da minha avó deixar uma cestinha de doce. Ela é uma personagem e ela está narrando o que ela está fazendo. Então, aqui é narrador de primeira pessoa, narrador personagem, tá? E existe um narrador de terceira pessoa, que é aquele narrador que está fora da história, tipo o bromélio, né? Antúrio, está fora da história, ele não participa da história, ele não participa das cenas, tá? Apenas ele está ali observando tudo o que acontece e contando. Isso daí é um exemplo de narrador de terceira pessoa. Aí tia pergunta, né? Nessa história está presente que tipo de narrador e por quê, né? Está presente o narrador de terceira pessoa. Por quê, tia? Porque o narrador dessa história, ele não participa, ele não é personagem, tá? Ele participa como narrador, ele tá fora, só narrando o fato, tá? Ele não é personagem. Por quê, tia? Porque ele não faz parte da história como personagem, certo? Muito bem, essa é a nossa correçãozinha. Porém, né, a tia vai fazer essa correção no quadro porque a tia quer chamar um pouquinho da atenção de vocês, tá bom? Pronto, vamos lá fazer a correçãozinha aqui no quadro. Tia, por que tia quer também fazer essa correção aqui no quadro? Porque, por mais que a tia peça, e peça de novo, vocês não estão iniciando as frases com letra maiúscula. Vocês não estão iniciando substantivo próprio com letra maiúscula. E isso é erro, meus amores. Já tá pedindo e permanece com letra minúscula. Vamos lá. Primeira questão, né? Que eu tenho minha primeira questão. Eu tenho a da primeira, tá? Na da primeira diz, né? Tô falando daqueles personagens que passaram pelo palco sem pertencer à história. E aqui pergunta, quem são esses personagens? Nós temos os contra-regra. Os contra-regra. Tia, os contra-regras, beleza. Já estou iniciando uma frase, tá? Se eu for iniciar, é obrigatório eu iniciar com letra maiúscula. Bora. Os contra-regras. Vírgula. Depois passa quem? Passa João. João, da história do João e o pé de feijão, né? Mas é só João que passa. João, outro substantivo próprio, letra maiúscula novamente. Depois de João, tia, passa quem? Passa Rapunzel, outro substantivo próprio, letra maiúscula novamente. Rapunzel. Depois passa o pato, né? O pato, a pata, vamos lá. O
pato. O pato aí, ele está como substantivo próprio. Tanto o pato quanto a pata. Então, eu vou iniciar também com letra maiúscula. O pato. A pata. E os patinhos. A pata e os patinhos. Quem mais passa a tia nessa história? Somente, né, os patinhos. Não precisa botar aqui o patinho feio, por quê? Porque o patinho feio é um patinho, tá certo? Então, são esses os personagens. Analisando, iniciei com letra maiúscula, tá? Eu tô iniciando frase. Qualquer resposta foi uma resposta só de uma palavra, eu tô iniciando, tá? Iniciando, porque se for para completar a frase, aí sim, não inicia-se com letra maiúscula. Mas, como eu estou iniciando a frase, eu tenho que iniciar com letra maiúscula, tá? Os, contra-regas, João, substantivo próprio, Rapunzel, substantivo próprio, o pato e a pata a tia colocou como maiúsculo, porque lá no livro eles estão como substantivo próprio, como fosse o nome deles, tá certo? Então vamos, e quando eu concluí, ó, eu coloquei a minha pontuaçãozinha. Vamos para a B da questão. Qual a intenção do autor ao colocar esses personagens que não pertencem à história para passarem no palco? A intenção do autor é provocar humor. Então vamos iniciar. Eu posso iniciar com a letra minúscula, tia? Não. A. A intenção do autor é provocar humor na história. Concluí minha resposta. Pontuaçãozinha obrigatória, tá? Segunda questão. Qual o nome da personagem que usa um chapéu vermelho? É Abigail, tá? Abigail. Outro, além de eu iniciar, obrigatoriamente iniciar uma resposta com letra maiúscula, aí eu tô escrevendo um substantivo próprio, eu tenho duas obrigações de iniciar ela com letra maiúscula, né? Então, vamos lá. Abigail. Segunda questão. Mais conhecido como mas pode chamá-la de Bibi. Então, se eu já coloquei Abigail iniciado com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, então Bibi eu posso botar minúsculo, né? Não. Mesmo sendo apelido, é próprio, tá certo? Terceira questão. Qual a função do bromélido antúrio na história? Terceira questão. Sua função é narrar a história. Vamos para a nossa quarta questão, né? Onde está dizendo, perguntando aí que tipo de personagem, né? Existe dois, o de primeira pessoa e o de terceira pessoa. O primeira pessoa
O narrador também faz parte da história, ele é um personagem, e o de terceira pessoa, o narrador, ele não faz parte da história. Então, ao analisarmos esse daí, concluímos que é narrador de terceira pessoa. Nessa história está presente que tipo de narrador? Narrador, vou iniciar novamente, ó. Narrador de terceira pessoa. Pronto, tia? Pronto, nada. Por quê? Porque a tia botou um porquê. Por que ele é narrador de terceira pessoa? Hein? Porque ele não faz parte da história. Porque ele não é personagem da história. Aí eu vou colocar o meu porquê. Estudamos também que porquê para resposta é o porquê juntinho, sem acento, não é mesmo? Porque ele não faz parte da história. Muito bem. Então vocês estão vendo que devemos iniciar as frases, tá? As respostas sempre com letra maiúscula. Devemos finalizar as nossas respostas com um ponto final. E também devemos iniciar nome de substantivo próprio com letra maiúscula, mesmo que seja um apelido como o da Bibi, tem que ser maiúscula. E o porquê que devemos utilizar para dar resposta é esse porquê juntinho, sem acento, tá? Então é só vocês agora terem um pouquinho mais de cuidado quando forem escrever, tá bom? Tchau!